Que Barras é uma cidade rica em recursos naturais, todos sabemos. Que Barras é uma cidade rica em riachos e rios, nós sabemos. Mas quem vai falar sobre isso é o professor Francisco de Assis Carvalho Filho, professor de grande contribuição para a história da educação de Barras, teve intensa participação na formação de professores no curso de Geografia da UESP, tem longa história no magistério público e privado na cidade, com pioneirismo, está entre os fundadores do Colégio Olga Fernandes e é geógrafo que vive Barras com bastante entusiasmo. Boa tarde, Assis. Boa tarde, Dilson. Você fica à vontade para fazer a sua exposição. Dois Barras é um município que está inserido dentro da subbacia hidrográfica do Longar, um afluente do Parnaíba, né? O nosso estado do Piauí, quase que na sua totalidade, está dentro da bacia hidrográfica do Parnaíba, com exceção do litoral piauiense, que nós temos alguns rios que desaguam diretamente no Oceano Atlântico e não fazem parte da bacia hidrográfica do Parnaíba. Por incrível que pareça, o rio Macapá, o rio Murupim, lá em Barra Grande, que deságua diretamente no Oceano Atlântico, eles não fazem parte da bacia hidrográfica do Parnaíba, mas quase que toda a totalidade do território do Piauí está inserida na bacia hidrográfica do Parnaíba. E Barras, que não foge, né, à regra, nós estamos aqui na subbacia do Longar, né? E o rio Maratauã, que deságua no rio Longar, em território barrense, né? É um rio com mais de 100 quilômetros de extensão, nascendo na localidade Quintas, entre os municípios de Altos, Campo Maior e José de Freitas, uma declividade muito pequena, tem uma característica de rio de planície, né? Da nascente até a foz, essa declividade é muito pequena. Há uma grande formação de meandros. Você vê que o município de Barras tem muitos meandros, muitas curvas no rio, fazendo com que o nosso rio tenha uma potencialidade muito grande para navegabilidade, né? Se não fosse essas represas que existe ao longo do seu curso, desde o município de José de Freitas, Cabeceiras até Barras, várias represas, seria um rio de uma navegabilidade muito importante, até para escoar a nossa produção, Deus. Nós temos uma produção muito grande aí, porque esse rio atravessa vários biomas, né? Desde a Mata de Cocais, com seu afluente Riachão, que vem de Miguel Alves, banhando todo esse território de Mata de Cocais, e o próprio rio Maratauã, que vem de José de Freitas, né, Tabuleiro de Carnaúba, Cerrados, até chegar na foz aqui no Rio Longar, no município de Barra, deveria ter um aproveitamento melhor com relação à navegabilidade. Mas foi um rio muito importante para a organização espacial do nosso município e de todos os municípios que estão dentro dessa área drenada por esse rio, pelo Rio Longar também, né? Um rio de grande importância. O próprio município de Barra se organizou em função do rio, né? Para os barrenses que conheceram o sítio urbano de Barras, com a Igreja da Matriz, voltada a sua fachada para o rio Maratauã, isso é uma prova, né, de que o rio tinha uma grande importância socioeconômica para o município, né, a fachada da igreja voltada para o rio, e nós estamos vendo que com a prioridade, né, do transporte rodoviário, até a igreja mudou a fachada, né, para as rodovias que dão acesso ao nosso município. Outrora tinha a frente voltada para o rio Maratauã. Hoje a igreja mudou totalmente a fachada para a entrada rodoviária do município de Barras. O que era frente virou fundo e isso é uma prova de que a organização espacial do município ficou restrita, né, a essa mudança
prioritária do transporte rodoviário, que é uma pena nosso rio perder essa importância socioeconômica. Mas é um rio de planície, como eu já falei, né? Muitas fazendas se instalaram nas margens desse rio para fornecer água, para abastecer as fazendas, para matar a sede dos animais, as ricas pastagens dos tabuleiros de carnaúba, das matas de coco, babaçu, dos cerrados. Nós temos uma história toda voltada para essa transumância que existia na nossa região norte do Piauí. Todos os criadores aqui, quando não havia cerca de arame farpado, as propriedades, os latifúndios eram distantes de 20, 30 quilômetros de um para o outro. Os fazendeiros tinham essa tradição de manejar os seus rebanhos para o mar saber em batalha esperantina, no período chuvoso, e quando chegava o período da estiagem, retornavam com esses rebanhos para os cerrados, para a Puba, chamada região da Puba, no Vale do Longá, no Vale do Maratauã, uma região onde as próprias características edafoclimáticas, né, tanto da vegetação de cerrado, onde tem um estrato inferior de gramíneas, árvores espaçadas para dar sombreamento aos rebanhos, e águas limpas tanto do Rio Longá como do Rio Maratauã, como de brejos da região Puba, é, salvaram muitos rebanhos, não só de fazendeiros barrenses, de Batalha, de Esperantina, de Piracuruca, de Nossa Senhora do Remédio, de Miguel Alves, como também de fazendeiro do sertão nordestino, né? Nossa cultura está intrinsecamente relacionada a essa migração de fazendeiros que vinham do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, escapar seus rebanhos, né? Dando até como meeiros, os proprietários de terras aqui, os nossos antepassados recebiam a metade do rebanho que era escape, que era salvo da estiagem do sertão nordestino. O meu avô mesmo, Conrado Amorim de Souza, relatava isso, que aqui no Buritizinho, os fazendeiros cearenses traziam seus rebanhos, se fosse 100 cabeças de gado, quando retornasse, se tivesse 200 cabeças de gado com o nascimento de bezerro, a metade ficaria para o proprietário local e o cearense saía agradecido por ter salvo o seu rebanho. Porque se ficasse lá no Ceará, se ficasse no sertão do Pernambuco, no sertão do Ceará, da Paraíba, todos seriam exterminados pela estiagem. Então, a nossa região aqui, o microclima de Barras, né, dessa região ecótona, nós estamos aqui numa transição entre o sertão seco e a Amazônia úmida. Nós temos aqui características tanto vegetais como climáticas dessa transição, desse ecotonismo do sertão seco e a Amazônia úmida. Nós temos o nosso cerrado aqui tem uma biodiversidade diferenciada do cerrado do Goiás, do Centro-Oeste, porque aqui nós temos essa transição de, eh, de caatinga, de Amazônia, nós temos espécies típicas da caatinga, como caquitácea, tique-tique, mandacaru, bromeliácea, como a macambira, a coroatá, como também nós temos espécies da Amazônia, o bacuri, né? E isso faz com que os rebanhos tenham uma maior desenvoltura, um maior aproveitamento para escapar desse longo estio que a nossa região Nordeste tem, né? Então, Barras e Batalha, Piracuru, como eu já falei, foi um centro de uma válvula de escape para os proprietários do sertão nordestino. Inclusive, até uma música que não tem autoria do folclore nordestino, né? O meu boi morreu, o que será de mim? Vou buscar outra maninha lá no Piauí. Então, o Piauí foi um celeiro, né, de produção na pecuária, porque
os rios, apesar de temporário, eles não secam totalmente, como secam os rios do sertão. O Rio Longar, o Rio Maratão, eles secam parcialmente. Você vê que o Rio Maratão e o Rio Longar, eles ficam com porções de água que dá para matar a sede dos animais, dá para irrigar, dá para abastecer as fazendas com água, enquanto em detrimento dos rios do sertão que secam totalmente. Então nós temos essa peculiaridade aqui no meio norte, né? Principalmente aqui no nosso município de Barra, como um município que teve uma grande utilidade na história da pecuária nordestina, onde o ciclo do couro, que fez história, né? A gente tem um papel muito importante, né, no processo de colonização e de organização espacial. Eu sei que você tem avós, bisavós que foram proprietários, que são proprietários e que viveram isso aí, né? Que conviveram principalmente com cearenses, com nossos irmãos cearenses que vieram escapar rebanho aqui no nosso município. E o Rio Maratauã, né? O Rio Longar tem suas características e importância nesse papel de sustentação e de contribuição para amenizar, né, essa atividade econômica que caracterizou a interiorização da colonização do Nordeste, né? Então, nós temos esse orgulho, nós temos essa cultura voltada para o ciclo do couro, né? E o Rio Maratauã, que banha a sede do município de Barra, tem todo barrense tem orgulho de ter essa, é, esse presente, essa dádiva que Deus deixou para nós aqui barrense, né? Inclusive os peixes que povoam o nosso rio Maratauã, eles têm um sabor diferenciado, como os franceses dizem, tem um terroir, sabor da terra. A curimatá do rio Maratauã, ela incorpora, né, os plâncton, fitoplâncton da água e dá um sabor na carne diferenciada. A curimatá, o surubim, o mandi do rio Maratauã são diferentes do próprio rio Parnaíba, que é do Piauí, né? E tem uma quantidade de água maior. Os nossos peixes aqui têm um sabor diferenciado. É por isso que os barrenses nunca deixam de regressar à sua terra natal, porque tem na sua história, na sua nostalgia, né, o saudosismo de voltar e saborear a gastronomia local, de uma curimatá frita no azeite de coco babaçu, do Rio Maratauã. É, é ímpar o sabor, né? Só nós mesmo barrense para degustar essas guloseimas típicas da nossa gastronomia local. Então, é isso que eu tenho para contar para vocês. E tem muitas coisas que a gente que a gente poderia se aprofundar em estudos. Por exemplo, eu eu descobri uma mina de seixo na região do Canto Escuro, da Ingá, e até levantei uma hipótese, né, de um rio pré-histórico em Barra. Só existe depósito de seixo, Dilson, onde houve uma dinâmica hídrica. Se existe seixo lá na Ingá, na região do Canto Escuro, do Eduardo, né, e também vendo a topografia do terreno, aquela depressão que existe na entrada de Nossa Senhora do Remédio, naquela depressão que vai para o Genipapeiro da sua família, lá na Ingá, é porque ali passava, né, um braço do rio Parnaíba. Você sabe que um rio de planície como o rio Parnaíba era cheio de meandros. E às vezes o rio, com seus meandros, ele abandona as suas curvas, seus meandros, e toma uma forma retilínea, abandonando o que nós chamamos de Panamá. E com certeza, a região de Miguel Alves, Barra, Nossa Senhora do Remédio, há esses depósitos de seixo porque foram transportados pelo rio Parnaíba. Esses seixos lá do Canto Escuro, da Igá, eles não foram colocados à toa. Foi uma deposição pela dinâmica hídrica. O rio Parnaíba banhou nossos territórios e abandonou esse canal para tomar uma tomar um curso retilíneo. Isso
é um prato cheio para mestrados, para doutorados das universidades, né? Pesquisar essa, essa dica que eu estou dando agora para você. Eu fico aqui à disposição para você fazer alguma pergunta complementar, que eu sei que você é um barrense apaixonado pelo nosso município, e até para que eu possa desenvolver mais sobre os nossos rios. Eu vou aqui, assim, fazer aqui alguns questionamentos. O primeiro deles, né, você falou bastante aí do Longá, do Maratauã e do Longá. Eu peço que você situe aí os afluentes do Maratauã e a importância deles. Inclusive aqui fazendo uma ressalva, o lugar de alguns deles na nossa cidade, o papel deles. E aí eu estou falando do Santo Antônio, que chamam de riacho. Eu olho para o Santo Antônio e enxergo nele um rio. O riachão, de igual modo, eu olho para o riachão e enxergo no riachão também as oportunidades que tive de estar diante dele. É claro que ele não tem a dimensão do Riacho Santo Antônio, do Santo Antônio, mas são veios d'água que acumulam um volume considerável d'água, sobretudo no período das chuvas. O Santo Antônio permanece uma parte significativa dele com um bom volume de água durante todo o ano. Então, qual é o papel do Santo Antônio, do Riachão, do Ininga, do Corrente? Qual é o lugar deles em Barras? O que que eles realmente representam? Esses rios representam uma grande potencialidade hídrica. Essa perenização que você está falando aí é em função de algumas represas que foram construídas, né? Que apesar de ter seus impactos socioambientais das empresas, mas ela tem também seu lado benéfico, né? De manter uma lâmina d'água para possibilitar a irrigação, a pecuária, enfim, matar a sede das pessoas. Então, eu sou a favor de construir represas nessa região do Nordeste, porque mantém um certo período de perenização das águas. O Riacho Santo Antônio, se não fosse a represa, ele ficaria quase que totalmente seco, né? Inclusive, a cidade de Cabeceira disso deveria ser o nome de Cabeceira do Santo Antônio, e não Cabeceira do Piauí, porque lá onde nasce o Rio Santo Antônio, né? O Riachão, o Cidinho é um grande defensor de uma ideia, de um projeto fabuloso, que é a perenização do Rio Maratão em função da interligação do Rio Parnaíba via Riachão, né, via Riachão, fazer um canal ligando o Rio Parnaíba à cabeceira do Riachão, e a distância da cabeceira do Riachão para o Rio Parnaíba é de apenas 20 quilômetros. Isso aí é muito pouco, é café pequeno para recursos federais. Você sabe que na Europa, 50% da rede hidrográfica é constituída de canais artificiais. E interligar o Rio Parnaíba, a nascente do Riachão, é muito pouco, 20 quilômetros. O que que isso iria provocar? Iria fazer com que o Riachão lançasse um volume, um caudal de águas no Maratauã permanentemente durante o ano todo. Não iria, a barragem do Pesqueiro ficaria sangrando eternamente, né? E até a biota, as espécies do Rio Parnaíba migrariam para para o Maratauã, aumentando a biodiversidade do nosso rio. Então, o Rio Parnaíba não iria ter impacto nenhum, só iria ter um ligeiro desvio de seu percurso, né? Passando pelos esses municípios, Miguel Alves, Barras, até lançar no Rio Longá, que retornaria em Buriti do Lopes para o Parnaíba novamente. Então, é um projeto que, com boa vontade, o governo federal, nossos representantes políticos piauienses poderiam ir atrás de recursos para fazer esse projeto vingar, né, que seria muito benéfico para Barras, aumentando até a potencialidade turística, porque o município de Barras tem essa potencialidade de
balneário, a vulnerabilidade de Barras é muito grande. Nós temos todo tipo de banhos que um turista pode solicitar e desfrutar. Nós temos corredeiras, nós temos rios com queda d'água, como a Lapa, no Rio Longá, tem o Rio Maratauã para esporte náutico, jet ski, lancha, e poderia ser intensificado isso, né? O empreendedorismo deveria ficar voltado também para essa parte, não esperar somente do poder público. Eu acredito muito na parceria público-privada, né? O governo, junto com os empreendedores, intensificar e explorar essa balneabilidade do município de Barras, que é incrível, né? E com essa perenização do Rio Maratauã, através desse projeto de interligação do Rio Parnaíba com o Riachão, que é o afluente mais importante do Rio Maratauã, seria uma coisa muito benéfica, não só para a Barra, mas para toda essa região norte do Piauí. Você antecipou aí um questionamento que eu ia fazer acerca desse projeto. Esse projeto encampado aí pelo seu Alcidinho e outros simpatizantes, que ganhou inclusive uma música e já foi as autoridades federais já foram provocadas para encampar essa luta. Eu não sei os caminhos, né, como anda essa discussão. Mas o meu questionamento, um dos questionamentos aqui era exatamente da viabilidade desse projeto. Você é conhecedor dele, já disse que é plenamente viável. Inclusive aí fazendo uma comparação aí com os cursos d'água da Europa. Eu vou aqui me remeter a um aspecto que remonta à nossa história recente, não tão recente assim, para fazer um paralelo com o uso social que nós fazemos do Maratauã. Durante o social e econômico, durante até a década, meados da década de 1900, o Maratauã era fonte para beber, banhar, cozinhar, etc. O rio diretamente. De tal modo que a Rua Davi Caldas, antiga Rua Coronel José Antônio Rodrigues, tinha um papel muito importante na vida, na organização do espaço urbano, em função, naturalmente, da proximidade com o rio. Nós tivemos, mas é claro que veio a não apenas a água por canos, mas naturalmente que as conquistas da sociedade, da tecnologia, entre elas a máquina de lavar, até bem pouco tempo nós tínhamos, até a década de 80, a margem do Maracanã, vou usar aqui uma expressão bem popular, atopetada, né, de lavadeiras, e naturalmente que a tecnologia também, os costumes, né, operaram novas mudanças, impulsionando também mais qualidade de vida. Mas nós temos esse rio em função de um novo uso, em função da construção de uma avenida à beira do rio, por enquanto se chama de Avenida Beira Rio, certamente algum dia ela possa chamar de outro nome, mas a Avenida Beira Rio, que é um espaço de entretenimento, é um espaço de caminhada, é um espaço de sociabilidades, talvez o principal espaço de sociabilidade da cidade hoje seja aquele ali, talvez. É, o que que ele representa em relação ao uso que nós fazemos do rio? E eu tomo isso, não apenas essa região, mas também nós temos aí várias churrascarias bastante conhecidas que estão também estabelecidas à margem dos rios, mas o olhar que elas, o lugar social do rio, não é exatamente o mesmo, por exemplo, de quando eu fui criança, lá na década de 70, início de 80, adolescente, criança 70, adolescente, início de 80, quando nós tínhamos o rio largamente usado para banhos. E aquilo é inesquecível em minha memória, aqueles fins de semana em que eu descia na companhia de meu pai até
a Beira Rio, a famosa churrascaria Beira Rio, e ali, aquele espaço lotado de gente, não apenas bebericando uma cachaça, uma cerveja, apreciando um tira-gosto, tomando refrigerante, mas também tomando banho no Maratauã. E essa cena que era tão comum, ela também desapareceu em função de vários fatores. Então, quando nós paramos para ver os usos que o Maratauã já teve do ponto de vista social e também econômico, porque a figura do pescador, quer seja por hobby, quer seja também como sobrevivência, ela também, naquela região que compreende as duas barragens, ela também diminuiu. E aqui eu lembro as grandes invernadas que traziam grandes surubins, piranhas pretas, vermelhas. Até hoje me vem na memória aquelas enormes piranhas que eram pescadas no período da invernada. Ficava imaginando o risco, né, que aquilo oferecia aos banhistas. Então, hoje nós temos um rio que esses usos sociais e econômicos, parece que a importância dele, essa é a impressão que nós temos, a importância dele foi relativizada pela comunidade, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, do entretenimento. Qual é o lugar do Maratauã hoje na vida de Barras? É a contemplação? Dilson, eu como professor, eu fico muito triste quando eu vou dar aula sobre hidrografia, que a gente pergunta, né, provoca os alunos perguntando qual a importância do rio para a população, qual a importância do rio Maratauã para a Barra. Eu fico triste quando quase que na totalidade dos alunos a resposta é bater roupa, para bater roupa, né? Eles nem sabem que o rio Maratauã abastece a cidade. Nós somos muito, o barrense é muito mal agradecido, muito ingrato com relação ao rio Maratauã. O rio que abastece a cidade e, e leva água para beber, para cozinhar, para higienizar banho, é o mesmo rio que a gente joga lixo e as fossas sépticas dessas casas ribeirinhas, nas Pedrinhas, no São Cristóvão, nas Pedrinhas, né? As fossas construídas no leito do rio, quando chega o período das chuvas, né? Que cobre essas fossas, os dejetos são incorporados à água, comprometendo a qualidade do nosso rio. Você falou muito bem, né? O meu pai falava que o Rio Maratona tinha até matrinchã, que com a canoa, você sacudindo a canoa, pegava sambudas, enchia a canoa de sambuda. Então, o nosso rio tinha espécies que hoje estão em status de extinção, né? E é, é muito triste, né? É muito triste saber que o nosso rio, que tem uma importância fundamental em abastecer a cidade, é o mesmo rio que a gente degrada, impacta, destrói as matas ciliares, pratica pescas predatórias, escava as margens para tirar material para produção de telha, de tijolos, tudo isso, até a extração de rochas para a produção de paralelepípedos, de meio-fio de rua, que se faz lá no Mato do Cachorro, lá no Rio Maratauã, para tirar pedra de calçamento, pedra de meio-fio. Existem muitas espécies que são muito vulneráveis aos predadores. O cascudo, o bodó chamado, é um peixe que não tem esporão, não tem dentes, ele vive para comer o lodo das rochas, os seus abrigos, o seu abrigo contra predadores são as locas. Se o homem tira aquelas pedras ali, ele fica vulnerável às piranhas, aos jacarés e tudo. Além do próprio homem ele que pesca essas espécies todas, né?
Então, nós estamos degradando o rio, nós estamos impactando o rio de várias formas, sem pensar no futuro. Eu acredito que quando o rio mostrar, né, quando o homem entender que o rio seja uma fonte de dividendo para o município de Barras com relação ao ecoturismo, nós vamos passar a preservar, né? Todas as pessoas que vão ganhar dinheiro com relação ao rio, vão ser defensores do rio. Não vamos só esperar o poder público para proteger o rio. Cada um deveria proteger o rio, porque ele vai ser uma fonte de renda muito grande. Inclusive, conversando com corretores de imóveis, com donos de imobiliária, eles não entendem por que que Barras tem uma especulação imobiliária maior que Campo Maior, que é próximo de Teresina. Eu falei para eles que a especulação imobiliária em Barra é grande, porque as nossas características geográficas, em função dessa balneabilidade, dessa riqueza hidrográfica que Barra tem, dessa rede, dessa rica rede hidrográfica que nós temos, essa Mesopotâmia que é Barras, faz com que se tenha um valor de imóveis superiores à cidade, como Campo que fica a 80 quilômetros da capital, numa BR. Barras está instalada numa API, né? Margem de PI a 130 quilômetros da capital e tem valores imobiliários superiores a Campo Maior. Por quê? Por causa da beleza natural, da potencialidade turística que nós temos. É isso que é a resposta para essa turma que não está entendendo. E nós, barrenses, temos que entender que essa beleza natural, essa balneabilidade de Barra, vai ser uma renda para muitos pais de família, para muitos empreendedores no futuro, porque nós temos potencialidade para isso. Assim, em meados do século XIX, nós tivemos uma das maiores obras de infraestrutura já realizadas em Barras, proporcionalmente, considerando-se sua época, que foi a construção, da barragem do Pesqueiro. A barragem que está situada na entrada da cidade. Eu acompanhei como menino, a, foi construída a barragem no bairro Boa Vista, uma outra barragem no rio Maratauã, e eu lembro, aqui é muito vivo em minha memória isso, quando esta barragem da Boa Vista lavou pela primeira vez. A multidão de curiosos que foi ao encontro da barragem para ver o seu sangrador, para ver a água escorrendo sobre a laje de cimento. Estava iniciando a adolescência e fui até lá, curiar também, vou usar aqui o termo curiar, quando essa barragem lavou. E aquilo até hoje me é muito vivo na memória, o significado daquela barragem, porque para mim a barragem do Pesqueiro sempre foi um local de entretenimento, e aí então eu passei a ver que a barragem da Boa Vista também foi. Ela não vingou como local de entretenimento, como a barragem do Pesqueiro, por muitas razões, né? Quando nós examinamos o lugar da construção dessas barragens no perímetro urbano, o que que concretamente elas representam para o rio Maratauã? Qual é o significado delas para além do abastecimento? Como é que você analisa o impacto que essas barragens na vida da comunidade? E disso, essas barragens são de grande importância paisagística, econômica, socioeconômica, porque elas mantêm uma lâmina d'água sempre elevada nesse, tanto a jusante como a montante do centro de Barra, da sede do município, né? Se não fosse essa barragem do Pesqueiro, essa água seria toda escoada para o Longar e do Longar para o Parnaíba ficaria somente um leito seco, né? Ou quase seco, sem beleza, com até com tristeza para nós. Então, existe impacto, existe, porque ela represa e algumas espécies não conseguem subir, né, para desova na nascente.
Mas quando lava, como você falou, quando ela está sangrando, ocorre a piracema e esses animais, essas espécies conseguem ultrapassar esses obstáculos artificiais criados pelo homem. Mas é de grande importância, né? Se não fosse essa barragem, nós não teríamos esse volume de água, não teria essa beleza peculiar, característica do município de Barras, né? E eu acho que nós, como Barreto, deveríamos exigir, né, de que nossos representantes políticos forçassem a classe empreendedora a reativar o pesqueiro, por exemplo, e lá foi um ponto de encontro, foi foi um lugar, um cartão postal de Barras, né? E hoje está desativado, está abandonado. Ali não está faltando muita coisa para reativar, está faltando só que uma pessoa tome de conta, se o proprietário atual não tem interesse que alugue, né, que terceirize para alguém, né? E a própria prefeitura deveria dar um incentivo, uma ajuda de custo para decolar o projeto, para que retorne aquele ponto de apoio, de amizade, né? Que é muito bonito, é um lugar muito bonito. Todos que visitam Barra sempre ficam impressionados com aquela beleza da barragem do Pesqueiro, que está desativada, né? Você falou na Rua Davi Caldas. A Rua Davi Caldas, se a gente for fazer um levantamento geohistórico, a Rua Davi Caldas ela foi ocupada por uma classe média da época do coronelismo, da época da formação do sítio urbano de Barras. Você vê que os casarões dos proprietários de terra estavam todos montados, construídos nas duas praças, né? Na Joaquim Pires, Praça da Matriz e Monsenhor Bozon. E os fundos dos quintais dessas casas davam para a Rua Davi Caldas, onde seus parentes menos de condições inferiores e até mesmo os empregados foram se instalando na Rua Davi Caldas por causa da proximidade da água. Barra não existia água encanada, então o abastecimento de Barras, né, há 60, 70 anos atrás, era diretamente no rio, né? Meu pai mora na Rua Davi Caldas, e ele conta que ia buscar água nas latas, para abastecer os potes, colocava só um pano na boca do pote para coar a água do rio. Foi um período que todo mundo vivia dependente do rio Maratauã. E a Rua da Tripa, a Rua da Vicalda, com aquela sinuosidade dela, daí o nome Rua da Tripa, por causa das curvas que ela tem, né? Foi uma rua que instalou essa classe média, um povo que tinha uma vizinhança solidária, muitas, muitos personagens importantes da história de Barras moraram nessa rua, né? Inclusive meu avô, Joãozinho Carvalho, e tinha seus fundos quintais diretamente no rio, né? As cercas de faxina iam até dentro do rio. É uma segregação socioespacial, onde a cidade se estruturou dessa forma, né? E a gente entende que muitos fatores levaram à transformação dessa organização mais primitiva do município, né? Inclusive a mudança da entrada de Barras. A gente sabe que a rodovia de Barras, que dá para acesso a Barras, vinha pelo, pelo balneário lá do Cleito, né? O Flutuante, né? Ou até o próprio governador Leônidas Melo, quando veio visitar Barras como governador, seu carro parou do outro lado do rio, lá onde é as terras do Lagoinho, do Antônio Miranda, e atravessaram em canoa de obra, chamada com o governador, e com a construção da rodovia pelo Pesqueiro, tudo mudou. É a questão do progresso, esse progresso que altera a paisagem, altera as tendências, né, econômicas, espaciais do município. A Rua São José era uma rua que não tinha a menor importância em Barras, e hoje se tornou uma das artérias mais importantes do município, né?
Por quê? Porque a entrada de barcos passou a ser por lá, né? Da mesma forma que antes da São José era a Rua Leão da Melo, os expressos, os ônibus, o F. Cardoso, o Lopes, a Juricaba, entrava pela Leão da Melo e parava na estação lá do, da- do, do Chico Correia, né? E a Rua São José era uma rua marginalizada, uma rua sem nenhuma importância, como eu já falei. Mas depois que o transporte rodoviário se intensificou, ela passou a ser uma das artérias mais importantes e de maior valor de especulação imobiliária até, né? Rua São José com a rua JK Pinheiro Machado, então, hoje mostrando que a importância que o transporte rodoviário trouxe para a Barra, em detrimento do, do Rio Maratauã, da falta de importância que o Rio tem como via de transporte, perdeu para o transporte rodoviário. Eu acredito muito que a gente deveria intensificar o transporte aquático em Barras. Eu vejo que muitas riquezas são escoadas da mata, principalmente da mata, em carroceria de caminhões, em garupa de moto, que poderia ter embarcações via Riachão, Maratauã, se criaria pias, né, cais ali na Boa Vista, antes, a montante da barragem, para receber essa produção, receber as pessoas que vêm resolver problema em barra. Mas não, a prioridade é transporte rodoviário. Vem todo mundo de pau de arara, as mercadorias de pau de arara, para ali na porta do sindicato, no balão ali do antigo Clube de Ouro, porque nada é transportado via o rio Maratauã, que fica subutilizado, que poderia ter uma importância maior ainda como via de transporte. Cis, eu gostaria de fazer ainda dois questionamentos. O primeiro deles. Nós temos aí uma área que compreende aí as duas barragens, com um volume d'água considerável e que, como você bem enfatizou, favorece o uso recreativo. O volume d'água é considerável e favorece o uso recreativo. Você vê viabilidade na exploração da extremidade entre as duas barragens para uso também de entretenimento, para passeios, sobretudo aos fins de semana. Você vê viabilidade econômica nesse tipo de atividade em Barras, usando o Rio Maratauã? Isso, eu quando estou conversando em palestras sobre desenvolvimento de barra, ou com meus alunos sobre empreendedorismo, eu me pergunto e me coloco até como culpado também. Não há um empreendedor em barra que tenha pedalinho, por exemplo. Eu morei em Campo Maior, o açude de Campo Maior tem pedalinho, tem umas patas, uns pedalinhos que a pessoa paga um valor até simbólico de R$ 5, né? O casal de namorado pega uma patinha daquela, vai pedalando, ela tem estabilidade, ela é segura, vai lá no meio do açude, volta, tem um tempo para o passeio. Não tem nenhum empreendedor em bar explorando esse meio de vida, né? Quando eu, você, qualquer outro poderia estar empreendendo nessa área. E eu vou até mais além. A montante da barragem da Boa Vista poderia ser transportado vários produtos, como eu falei, coco babaçu, milho, farinha, que são produzidos nessa área da mata, que é uma área muito produtiva, e ser escoado pelo Rio Maratauã. Até mesmo os professores, os alunos poderiam ser transportados em barcos, que não tem poeira, não tem trepidação, não tem nada, da região da mata para o centro de Barra. Pode até chamar a gente de lunático, de louco, tá defendendo essa ideia, mas o transporte aquático é o mais barato. É o mais barato e nós temos essa via aí subutilizada, né? As canoas que existem em Barra é para pescador. Não tem uma canoa para transportar nada. E é uma via que está aí a ser explorada, né? Eu não vou nem dizer como geração de energia, que esse rio Longar, apesar de ser um rio de planície, mas com essas corredeiras que tem em função dessas rochas no rio aqui em Barra,
você sabe, todo barrense sabe que a, a velocidade da água é muito grande, a corredeira é muito grande, daria para gerar energia embaixo, no mínimo, durante 4, 5 meses ao ano. Os japoneses não perdem tempo, não. Os poucos rios que tem no arquipélago japonês, eles aproveitam 100% a capacidade hidrelétrica deles. E nós temos esse rio Longar com essa corredeira aqui que não é aproveitado para nada, né? A gente só vê a água passando e indo embora e sendo desperdiçada de certa forma. Nós temos que ter uma visão mais futurista, né? E um aproveitamento mais racional de nossas potencialidades. Para fechar aqui o nosso diálogo, Assis, estamos acompanhando um processo de expansão urbana que estende-se acentuadamente pela rodovia Barras-Batalha. E até bem pouco tempo eram poucas, até 2 décadas atrás, eram raras as casas à margem dessa rodovia e no entorno até o Longar. E hoje nós estamos acompanhando a expansão celeremente já aí chegar muito próximo do Longar. Ao mesmo tempo, o Longar fica a 6 quilômetros aproximadamente aí do perímetro do centro da cidade. Ao mesmo tempo, nós observamos que o Longar sempre foi posto no lugar secundário na vida de Barras, excetuando-se no período das chuvas, nos fins de semana, sobretudo, quando ele se transforma em um dos lugares preferidos para banhos, sobretudo, apesar do cuidado, da cautela em tomar banho nas margens do Longar. Você acredita que com a expansão do perímetro urbano, adensando e chegando ao Longar, o olhar que nós temos para o Longar, ou tínhamos para o Longar até bem pouco tempo, pode ser diferente? O Longar pode ter um lugar mais especial na vida de Barras, como tem, por exemplo, na vida de Esperantina? Gilson, eu fico triste de ver que aquele espaço da prainha do Longar, que era uma propriedade do seu Xagô, né, está sendo invadida por barraca com construções de receber o turista, né? Está muito precário, aquela área está ficando muito impactada. Eu acho que deve ter uma intervenção pública para organizar, orientar e capacitar os empreendedores que deveriam estar atuando naquela área, com barracas mais higienizadas, garçons mais preparados, uma gastronomia local, regional, mas com pratos otimizados, porque do jeito que está ali, está uma bagunça, né? Inclusive com o uso de paredões, depois de 1 hora da tarde, paredões para todo lado, isso aí afugenta a fauna local. Tem muitos turistas que vêm para ver o canto dos pássaros, para ver fotografar um réptil, para ver um pássaro cantar, uma sabiá, e com aquela desorganização deveria ter uma conscientização. Você falou numa coisa muito importante. O Rio Maratauana, na época de sua infância, da minha infância e de outros mais, era um rio que era segregado de forma social e sexual até, né? Eu lembro que quando menino ia banhar no rio, minha avó levava a gente para um ponto de banho unissex, onde banhava toda a sociedade, homens, mulheres e tudo. Mas tinha ponto de banho masculino, tinha banho de ponto exclusivamente feminino, para a mulher lavar roupa. E o Francimonte, um grande compositor barrense, né? Irmão do Monte Filho, uma autoridade em anatomia do Nordeste e uma da maior do Brasil. O Francimonte tem uma música que retrata muito bem isso que nós estamos discutindo. A música Araçás, que fala da prainha, uma área que está em processo de desertificação. Lá, outrora, eram os Araçás, uma região, uma mata ciliar de Araçá, de maçã do mato, um ponto de banho masculino, onde a juventude ia jogar bola em final de tarde. Depois da pelada da bola, todo mundo caía no rio para
banhar, tirar o suor, se banhar e tudo. Os araçá, hoje não tem mais araçá, está tudo degradado naquela região. Nós temos que fazer um processo de recuperação, de reflorestamento até, e não impede de se fazer uma extensão da beira-rio, da avenida, mas que refloreste, né? Que tenha um maior respeito ao meio ambiente, porque senão vai ter um processo de assoreamento muito violento. Assis, eu gostaria de agradecer a sua colaboração, a série de arquivos de memória tributo à cidade natal, desenvolvendo uma exposição sobre Barras, Caminho das Águas. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.